Olá, família brasileira! Mais uma vez estamos juntos no nosso programa Família em Foco, sempre feito com muito carinho pra você. Matou 15? Matei 15. Eu matei 17. 17? Cara, foi e muito... você conseguiu jogar aquele cara da janela? Consegui. Depois eu peguei o carro dele e saí pela cidade a 200 por hora. É isso, mesmo? Marcinho? E aí, Muito legal. E aquela velhinha, você atropelou a velhinha? Atropelei, foi muito legal, foi muito bom. Gente, Puxa venham vida. cá, dos Oi. dois, Oi, por Suzy. favor. Oi, Suzy. Tudo bom? Primeiro, olá, que dê meu Olá. beijo. Que dê Tudo meu bom? beijinho, Teco. Ok, Beijinho bom, de Suzy. longe. Ponto número 2. Que foi? negócio é esse de vocês falarem que mataram não sei quantos, jogaram não sei o que, atropelou não sei o que? Que absurdo é esse? Ué, Suzy, qual o problema? É tão normal. É, a gente faz isso normal? todo Não dia. vejo nada demais. Todo dia vocês ficam jogando isso? Geralmente eu fico 3 a No 4 horas por videogame, dia. Suzy, é tranquilo. A gente matou foi os zumbis, É, entendeu? e zumbi não tem vida, não, ele já tá morto mesmo. É, a gente pode matar. exatamente. Olha, realmente os seus pais têm que assistir o programa de hoje. Porque Ih. vai falar a respeito Ô, Marcinho, disso. quer apostar que ela vai dizer que o programa de hoje Sim. é sobre videogame? Será? E quer apostar que ela vai dizer que o programa de hoje é essa história de que videogame violento deve fazer mal pro cérebro das crianças, Todo mundo né? fala isso, né? Eu aposto que é isso que a Suzy vai falar. Sabe o que eu vou fazer, Marcinho? Eu vou ali em casa rapidinho puxar a televisão da tomada. Vem Não, cá, vem cá, peraí, vem cá. peraí. Pode vir pra cá, porque a sua mãe, ela vai assistir sim o nosso programa. E você em casa também. Porque a gente vai falar a respeito disso. A questão dos jogos e a violência. Será que existe mesmo alguma conexão? Tem ligação? Alguma influência? Será? É isso que a gente vai discutir no programa de hoje. Teremos uma especialista que vai nos dar dicas. Eu acho que é uma onde... especialista. Eu falei uma especialista. É? Então tá. Exatamente, que vai nos explicar até onde isso pode gerar algum problema e, fundamental, existe alguma maneira da gente prevenir certas atitudes nos filhos através dessa questão dos jogos? Existe alguns sinais de alerta que a gente tem que observar nos nossos filhos para falar, opa, a coisa está passando dos limites? Eu acho que tem um sinal de alerta que mostra tudo passando dos limites, entendeu? Qual é? Que é assim, quando a gente tá chegando no final da fase, Sim. né? Aí a gente passa do limite e morre. É verdade. Então a gente não Esse pode é o passar do sinal. limite, entendeu? Esse é o sinal. Sei. É. Nós vamos ver esses sinais de uma maneira bem clara. E também falando sobre jogos, existe um outro lado que é maravilhoso, os jogos educativos. Porque tem um lado ruim também? Às vezes, da maneira indevida que a gente pode utilizar um jogo, ele pode ser negativo sim, que é isso que nós vamos falar. E a gente vai até no quadro Faça Junto de hoje, que você sabe que o objetivo é sempre o que a gente pode fazer junto com toda a família, que seja além de agradável, traga conhecimento. Nós vamos conhecer uma feira de brinquedos! Opa, então vai ter videogame. Olha, pode até ter Olha, jogos que legal, seriam hein? adequados para desenvolver aprendizagem, desenvolver o conhecimento, algumas habilidades especiais que a gente pode desenvolver através desses jogos. É uma feira muito interessante que realmente vai fazer com que a gente, até enquanto pais, volte no tempo, sabe? Tem aquele momento de descontração e auxilie as nossas crianças, além daquele divertimento gostoso, a ter essa interação com a família, jogos que a família tem que fazer com os filhos. Sabe aquele momento gostoso? Tudo isso nesta feira de jogos educativos. Como é que você legal. pode ativar a memória através dos jogos, sabe? Como é que você pode desenvolver habilidades sociais através dos jogos? Através dos jogos? Tudo isso nesta feira de Olha, que brinquedos feira fantástica educativos. essa feira, Muito hein? legal, hein? Quero ver se eu quero. Oi, fala. Você sabe que eu tenho uma utilidade muito legal pra esses negócios de jogos educativos, porque a gente naquele jogo do zumbi, lembra que tem aquela fase que a gente tem que pegar um tabuleiro de xadrez e matar o zumbi com um tabuleiro de xadrez? Isso é legal, é a parte mais educativa dos jogos. É verdade. Olha, a gente vai discutir a respeito disso. Chama lá sua mãe e seu pai para assistir e você em casa fique atento, porque nós vamos falar sobre essa questão tão importante. Existe mesmo alguma conexão entre uma criança, um adolescente que joga constantemente esses jogos que são mais violentos? Isso pode interferir na conduta dessa criança ou desse jovem? Será que tem de fato alguma interferência na maneira como esta criança ela tem a formação? Olha, muitas coisas nós vamos falar a respeito disso. E também o tempo. Você fica de fato de olho no tempo em que o seu filho fica com o game? Você acompanha quais são os games que ele tem maior prazer em interagir ali naquele momento?
Quantas coisas, não é verdade? Para falar sobre isso, que é um tema muito importante e atual, eu tenho o prazer de receber esta psicóloga, Andréia Jota. Muito obrigada por ter vindo, Andréia. Ela é, vamos lá, do Núcleo de Pesquisa da Psicologia e Informática. Então, realmente é uma pessoa que sabe das coisas, que tem ali, além das estatísticas, tem o contato para ver de fato se existe essa influência ou não. Mas antes da gente começar esse tema tão fascinante, nós fomos até as ruas. O Leandro Barbosa foi às ruas para saber o que o povo pensa a respeito desta questão tão importante dos jogos e a violência. Vamos ouvir? A violência está presente em toda parte. Todos os dias lemos, ouvimos ou assistimos alguma notícia sobre violência. Diante desta triste realidade, é difícil isentarmos as crianças de conviverem com essas informações. No entanto, devemos tomar cuidado para não incentivarmos o convívio das crianças com a violência. Precisamos estar atentos quanto aos desenhos, filmes e games que apresentamos para os nossos filhos. Que tipo de desenhos e filmes o seu filho gosta de assistir? Bom, normalmente ele assiste canal de assinatura, que eu percebo que não é desenho assim violento, é uma coisa bem natural dentro do padrão que eu acho, do contexto que eu acho que é bom para ele. Desenhos animados, cartoons, Simpsons, né? Mas esses desenhos mesmo que passam na TV aberta. Eles gostam de alguns desenhos japoneses, filme, a minha menina pequena de 3 anos assiste muito Charlie Chaplin, que ela gosta. E os games? Games, ela gosta muito de games de luta, né? Até meus pais e eu, a gente até dá uma censurada nisso, né, por conta da violência, mas meio que impossível. Na sua opinião, o quanto um filme violento, já numa fase mais adolescente e na primeira infância, os desenhos violentos e até mesmo os games podem influenciar na formação do caráter e da personalidade de uma criança? Nossa, eu acho que tem um grande envolvimento, né? Porque a criança, ela, a partir do momento que ela vem assistindo, vem participando, ela vai absorvendo essa informação e acha que é normal, né? A violência mesmo. Na formação, acho que não, né? Acho que a formação é a educação que vem dos pais. Só acho que é uma violência gratuita que não acrescenta nada, né? Mas a formação vem dos pais, não vem dos desenhos ou dos filmes. Como sempre, o nosso povo é muito sábio, dando a sua opinião, e você em casa também deve ter uma opinião. Mas agora, nesse momento, eu quero ouvir a opinião da Andréia Jota. Andréia, eu queria que você começasse falando se você, lidando com esses jovens, com essas crianças, percebeu se existe de fato uma influência dos jogos que são violentos com a violência em si. Então, na verdade, academicamente, a gente ainda não tem nada comprovado sobre a influência real disso. No núcleo, o que a gente percebe existe uma grande diferença na questão da exposição. Ou seja, certo, o tempo de exposição a esses jogos violentos, sim, faz diferença. O tempo que essas crianças ficam expostas e a falta de diversidade, então, nesses jogos é que faz diferença. Com relação ao tempo, o que vocês notaram? Que tempo é este que começa, de fato, a ter uma interferência no comportamento de uma criança? Então, na verdade, a gente tem que entender o jogo, o game, como divertimento. Certo. Tá? Ele não é uma questão educacional, pelo menos esses que são vendidos normalmente. Eles não têm por trás um interesse educacional, eles têm um interesse de divertimento. Como divertimento, ele fica para quando aquela criança tiver cumprido todas as suas obrigações. Uhum. Então, na verdade, a gente não determina um tempo, porque isso vai depender muito da rotina da criança, da quantidade de coisas que ela faz fora do ambiente escolar, mais o ambiente escolar, e o tanto que ela utiliza disso dos seus interesses para divertimento, o quanto ela joga e o quanto nesse momento, então, ela só fica no jogo. Isso sim começa a ser prejudicial. Então, a gente entende que a criança não pode deixar de fazer nada. Ela tem que comer, ela tem que tomar banho, ela tem que dormir as 8 horas necessárias para que ela cresça, ela tem que ir na escola e, de preferência, fazer um esporte. Em ela
cumprindo o mínimo, o básico, fisiológico para que ela cresça, se nos momentos de lazer dela, ela opta por estar no game, vai então das características desses pais deixarem, ou dessa família, deixarem ou não ela estar no game aquela quantidade de tempo em que ela usa para diversão. O que ela não pode é substituir por diversão qualquer outro tipo de obrigação. Ok. Então, já sabemos que primeiro as obrigações e depois, então, o seu filho terá a liberdade de jogar o game após ele ter cumprido as obrigações dele do dia a dia. Então, eu queria dividir primeiro em 2 etapas. Esse primeiro bloco sobre as crianças. As crianças e o game. E no segundo, a gente vai falar sobre os adolescentes, porque são 2 tempos diferentes. Com relação às crianças, o que você observou? A partir de alguma idade, seria mais adequada a utilização do game para esses games que a gente vê, que mata zumbi, que faz... esses daí, né? Nossa, eu gostei, hein? A conversa tá ficando legal. Tá muito bom. A gente tem que entender a princípio que os jogos são desenvolvidos para te manter ali. Então eles têm por trás toda uma indústria capitalista, que a intenção é te manter ali. Então eles são desenvolvidos por pessoas que são pagas para entender como é que funciona o mecanismo do ser humano para que ele seja mantido ali. Então ele não é uma coisa inócua, por mais que se pareça, não, o jogo é divertimento, ele é divertimento, mas por trás ele tem todo um estudo para te manter ali preso. Né? Em que momento, então, a gente falando de criança, o que tem acontecido hoje? A entrada das crianças na tecnologia por conta das telas touch muito mais cedo do que a gente tinha há 2, 3 anos atrás. Então você tem hoje crianças de 2, 3 anos já mexendo num telefone, num iPhone, num smartphone com tela touch ou num tablet. Eles já têm acesso a essa tecnologia, então dessa maneira por conta da tela touch. Antigamente a gente tinha que ter pelo menos uns 7, 8 anos para conseguir lá www ou então estar num game mesmo. O que acontece mesmo sendo indústria? Mesmo sendo capitalismo, mesmo sendo indústria, mesmo querendo te manter ali. Todos os games têm uma classificação etária. Eu queria que você falasse a respeito disso. Então, aquela classificação deve ser respeitada, não é verdade? Exatamente. A violência contida num jogo mature, que é o que vem ali, que é o Mzinho, né? Sim. Que é o jogo de adulto, ela é desenvolvida para manter o adulto ali. Ou seja, na cabeça de uma criança, o excesso de exposição de uma tecnologia adulta é complicado. Você está expondo seu filho a uma coisa que não foi desenvolvida para ele. Certo. E quais são, assim, as consequências de uma criança ser exposta a um jogo que não é adequado para a idade dele? Ele muda o comportamento? Ela não vai ter maturidade para lidar com aquilo que ela vai sentir. Por quê? Porque esse jogo é desenvolvido para sensibilizar e para... uma brincadeira e um divertimento de adulto. Banaliza a violência para aquela criança? Ela acha que é normal realmente agredir, bater? Não, ela não chega a trazer isso pro presencial. Na verdade, as crianças de hoje em dia, elas têm essa diferença entre real, né, entre mundo face a face e mundo game, mundo dentro do computador, com muito mais facilidade do que a gente que está sendo obrigada a remanejar tudo isso. Mas será que é por isso que eu tenho pesadelo à noite, por exemplo? Você tem pesadelo? Aí sim. Olha... Agita a criança durante a noite, por exemplo, a criança pode... O excesso de exposição a jogos violentos de idade adulta, sim. Olha aí, mas gente. Tem um porém também. Os jogos para criança são muito chatos. O meu pai esses dias colocou um joguinho lá antigo dele, fazia a galinha atravessar a rua pro carro não atropelar. Que chatice! Os jogos de adulto é mais legal, mais emocionante. Mesmo meu irmãozinho de 4 anos adora jogar aquele que é GTA, né? É verdade. Nossa! Agora... Ô, Suzy, sim. eu tenho uma pergunta muito importante. Pode fazer. Mas é tão importante, sim. tão importante, que eu vou fazer depois dos comerciais. Então vamos lá. Vamos rapidinho pro comercial e voltamos já com mais dicas sobre essa questão de jogos e violência. Você não pode perder. Até já.